Já pensou em trabalhar em casa, usando apenas o seu computador com internet e a sua TV? E o melhor de tudo, trabalhar com futebol, assistindo a jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo e a hora que você quiser, o Lance Milionário com certeza pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos demais ao nosso canal. Antes de partir para as notícias de hoje, tem notícia sobre a polêmica do Campelo metendo pau na justiça, no Brant, no Mussa, falando que tá tendo conluio nas eleições do Vasco. Notícia do próximo adversário do Vasco na Copa Sul-Americana, primeiro jogo é fora, tem dinheiro entrando no Vasco. De parte para a notícia eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, para ele ser mais sugerido, para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece, galera. Galera, a primeira notícia é polêmica, é pelo Twitter. O Campelo saiu disparando, aí entrou na dança o Mussa, o Brant, até o Judiciário. O que ele disse é o seguinte, que o Mussa e o Júlio Brant estão agindo de conluio para tentar fraudar as eleições do Vasco. E estranhamente, até gente do Judiciário tá ajudando nessa situação, que tudo eles buscam na justiça e algumas pessoas do Judiciário nem se dão o trabalho de olhar direito o que está acontecendo, de ver direito quais são as reivindicações e já dão ganho de causa para a chapa Sempre Vasco, para o Mussa. Isso é o que o Campelo falou. Ele colocou lá no Twitter dele e ele falou assim: o Vasco tem 4 candidatos que cumprem sua palavra e o Júlio Brant, que mais uma vez age em conluio com o presidente da Assembleia Geral, o senhor Mussa. Aliás, 3 filhos e 1 neto do senhor Mussa compõem a chapa do Júlio Brant. Isso explica o que vem acontecendo. Continua, eles acionam a justiça para tudo, até mesmo para impedir uma reunião do Conselho Deliberativo. E alguns integrantes do Judiciário estranhamente acatam todas as solicitações sem parecer nem se debruçar ao certo sobre o que ocorre no Vasco. As decisões se referiu a mim como presidente do Conselho Deliberativo. Nós não vamos permitir que a eleição do Vasco seja tomada de assalto por grupos políticos, com a conivência de alguns integrantes do Judiciário. Como o senhor Mussa se presta ao ridículo papel de dizer que faria sempre o melhor para o Vasco e simplesmente ignora o que os candidatos, inclusive o Brant, combinaram. Queremos uma eleição híbrida, limpa e que seja feita pelo e para o Vasco. Entendemos que a eleição híbrida é o modelo mais democrático, aquele que dá a chance a cada sócio vascaíno de escolher como prefere votar. Ele conclui dizendo que a reunião para hoje está mantida para combinarem como vai ser feita a parte online da eleição, como vai ser feita a eleição, decidir a data, a empresa que vai gerir a parte online da eleição. Pelo atirando aí para todos os lados. Se ficar comprovado quem quer que seja o candidato, seja Levenciano, seja Júlio Brant, seja o próprio Campelo, qualquer um, Sérgio Frias, Jorge Salgado, qualquer candidato, se for comprovado que alguém quer fraudar a eleição do Vasco, tem que ser investigado até pela polícia. O Campelo não tem nem muito o que falar, o Campelo não pode nem muito falar sobre essas coisas, visto que ele só está lá no Vasco porque deu um golpe dentro do conselho, né? Com a ajuda de Eurico Miranda, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas não é porque o Campelo não pode falar isso, não tem condições pela falta de ética com que ele agiu nas últimas eleições, que também a torcida tem que aceitar. Se realmente ficar comprovado, seja de quem for, qualquer tipo de fraude, meu irmão, tem que ser investigado pela polícia. Também a gente não pode ficar aqui falando sem ter provas. Ninguém pode falar, nem lá no Vasco, nem na imprensa, nem os canais no YouTube. Ninguém pode falar alguma coisa sem comprovar. Se tiver como provar, tem mesmo que falar e investigar. Essa é a minha opinião. E se alguém quiser fraudar a eleição, meu irmão, seja quem for, tem que ser tirado de São Januário, tem que ser excluído, expulso. Não estou falando que alguém quer fraudar a eleição, mas se alguém quiser fraudar, a torcida, os sócios, o Vasco não pode aceitar mais isso. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso, galera? Agora um assunto melhor, né? Falando de grana, vai entrar dinheiro no Vasco, quase 3 milhões de reais, mais ou menos 2 milhões e 800 mil, com a classificação de ontem obtida lá na Venezuela contra o Caracas. O Vasco recebeu aí da Sul-Americana, da Comebol, 500 mil dólares.
Na cotação de hoje, 500 mil dólares, dá mais ou menos 2 milhões e 800 mil reais. Ajuda bastante o Vasco a pagar salário, dá uma aliviada, não só para o salário de alguns jogadores, mas salário também dos funcionários. É um dinheiro que vem em boa hora e que vai ajudar o Vasco. E tomara que o Vasco consiga pelo menos passar nas próximas fases aí. Eu acho difícil, se o Vasco continuar jogando esse futebolzinho que jogou ontem, eu acho difícil ser campeão da Copa Sul-Americana. Eu tava esperançoso com esse futebol medíocre que o Vasco tem jogado. Infelizmente é difícil. Mas tomara que pelo menos consiga passar mais algumas fases aí, possa entrar mais dinheiro, que ajuda bastante a pagar salários. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre isso também. Para finalizar, ainda sobre a Copa Sul-Americana, próxima fase, as oitavas de final, Vasco, Defensa e Justiça. O primeiro jogo vai ser lá na Argentina, no final do mês de novembro, desse mês de agora. E aí o Vasco decide em São Januário. Estádio Norberto Tomaguelho, é o estádio lá do Defensa e Justiça. Um estádio pequenininho, acanhado, mas como não está tendo público, muito provavelmente não vai fazer muita diferença. Falando um pouquinho do Defensa e Justiça, ele estava na Copa Libertadores, foi eliminado logo na primeira fase, estava acho que até no grupo do Santos, se eu não me engano, e aí veio para a Sul-Americana e pegou o Deportivo Luquenho. O primeiro jogo foi 2-1 para o Defensa e Justiça e o segundo jogo 1-1. A gente vê que o Vasco não está jogando muito bem, e aí mesmo o Vasco não tendo um time forte, não jogando muito bem, o Defensa e Justiça não é nada demais. Empatou com o Deportivo Luquenho em 1-1, foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Tudo bem que o Campeonato Argentino acabou de começar, mas no grupo dele lá ele é o último. Só teve um jogo até agora, tudo bem, mas ele é o último, não pontuou, perdeu o único jogo que fez. Não é um time que bota medo no Vasco. Infelizmente, o Vasco está jogando um futebol muito aquém do que pode jogar. E eu acho que isso não é culpa do técnico. O técnico precisa, o Ricardo Sapinto precisa de um tempo para trabalhar. E ele está tentando fazer o melhor, está barrando jogadores que não convenceram a torcida, que não conseguem jogar. Por exemplo, o Henrique, ele já barrou o Henrique, graças a Deus. Jogadores no Vasco que são muito bizonhos, na minha opinião. Por exemplo, o Andrei. O Andrei é até um bom jogador, tem técnica, mas é muito bizonho. Parece que é iniciante, é sonolento, parece que está jogando juniores ainda. A mesma coisa o Ricardo Graça, tava doido para entregar a paçoca ontem. Carlinhos não consegue se firmar, não consegue jogar bem. Eu acho que vai mexendo no time. No lugar do Andrei, pode colocar o Juninho. Ele vai vendo isso, o técnico vai vendo isso com o tempo, né? No lugar do Carlinhos, pode colocar o Gustavo Torres, que acabou de chegar, um jogador de velocidade, de força física. Eu acho que o Vasco vai melhorando, Thales Magno tá voltando a jogar bem. Eu acho que tem como o time melhorar, tem como jogar mais do que tem jogado. Até porque se não jogar mais do que tem jogado, vai ter grandes problemas no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que dá sim para passar do Defensa e Justiça. Vamos repetir, primeiro jogo lá na Argentina, final desse mês de novembro, e o jogo da volta aqui em São Januário. É isso, galera, essas foram as nossas notícias rápidas da manhã do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo, compartilhar, ajuda demais a gente. Um abração, fiquem com Deus. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.